Sob pressão do governo e inflação dentro da meta, Copom decide hoje taxa Selic. Mercado espera por nova redução. E você vai ver também. Governo sanciona a lei que taxa offshore e fundos dos super ricos. Quarta-feira é marcada por sabatina simultânea no Senado. Flávio Dino e Paulo Gonet concorrem a vagas no STF e na PGR. Presidente da Comissão Europeia apoia sanções a israelenses extremistas, autores de ataques na Cisjordânia. E ainda, texto final da COP28 faz apelo para a transição energética. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quarta-feira? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza a sessão para sabatinar os indicados pelo presidente Lula. Para o cargo no STF, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet. A sabatina conjunta é inédita. Vamos ver o que está em jogo. Flávio Dino, que é ministro da Justiça, foi juiz e governador do Maranhão por 2 mandatos. Em 2022, ele se elegeu senador. Agora, se for aprovado, ele vai herdar a cadeira de Rosa Weber, que se aposentou. Já Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República por 2 anos, é subprocurador-geral. Atuou na Justiça Eleitoral e ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Na manifestação inicial à comissão, Dino falou que tem um compromisso com a harmonia entre os poderes. Ele lembrou que controvérsias são normais e fazem parte da vida democrática, mas não podem prejudicar o bom funcionamento das instituições. Dino enfatizou que todos os políticos, independente do partido, serão tratados com respeito por ele. Nesse ano, eu recebi no Ministério da Justiça 425 políticos, de todos os partidos representados nessa casa. Senadores, deputados, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. 425 audiências com os políticos de todos os partidos. Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque Vossas Excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira. Bom, depois de cada indicação ser votada na CCJ, os indicados serão submetidos ao plenário do Senado. Para serem aprovados, eles precisam de ao menos 41 votos. E o setor de serviços registrou a 3ª queda seguida em outubro. Vamos ver. O volume de serviços prestados no Brasil diminuiu 0,6% em outubro. O resultado foi o 3º negativo seguido do indicador. Em setembro, já havia recuado 0,3%. Com o levantamento, o setor de serviços está 10,2% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 3,2% abaixo de dezembro de 2022, que marcou o auge da série histórica. No acumulado do ano, o volume de serviços ainda mostra alta de 3,1% frente ao mesmo período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento é de 3,6%. A queda em outubro foi acompanhada por 2 das 5 atividades investigadas: transportes e serviços prestados às famílias. O setor de transportes acumula uma perda de 4,3% entre agosto e outubro. E nos serviços prestados às famílias, foi eliminado quase todo o ganho de setembro. Em sentido oposto, os serviços administrativos e os de informação e comunicação assinalaram as únicas expansões do mês. O presidente Lula sancionou a lei que taxa offshore e fundos exclusivos de super ricos. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O texto sobre a cobrança de tributos de offshore e fundos exclusivos, sancionado pelo presidente Lula, era uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e cumprir a meta de zerar o déficit fiscal das contas públicas. Segundo as contas do governo, a taxação de rendimentos de ativos em outros países pode gerar entre 20 e 30 bilhões de reais de arrecadação para os cofres públicos entre 2024 e 2026.
O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em outubro e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na segunda quinzena de novembro. Por fim, o plenário do Senado Federal chancelou o projeto em 29 de novembro. A tributação de offshore será feita anualmente em 31 de dezembro em 15%. Atualmente, a taxação é feita apenas quando os fundos são transferidos para uma pessoa física no país. No caso de fundos mantidos no exterior, a tributação não acontecia. Já os fundos exclusivos de super ricos serão taxados semestralmente por meio do Come Cotas. Os investimentos de longo prazo serão tributados em 15% e os de curto prazo em 20%. As chamadas offshores são fundos de investimentos geridos no exterior, comumente em paraísos fiscais. O projeto de lei para regular esses fundos foi incluído à medida provisória, que já tramitava na Câmara para taxar os super ricos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reduzir hoje os juros da economia ao menor nível em quase 2 anos. O mercado financeiro prevê o 4º corte seguido de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. O Copom realiza nesta quarta-feira a última reunião deste ano. Neste encontro, a previsão é que a tendência de cortes deva ser mantida e seja reduzida pela 4ª vez seguida a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros passaria de 12,25% para 11,75% ao ano, no menor nível desde março de 2022. Antes de chegarem à definição, válida até o último dia de janeiro de 2024, os diretores do Banco Central avaliam as possibilidades futuras da economia para chegar ao patamar da taxa Selic, que será anunciada após as 6 da tarde. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic para 12,25% ao ano, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para os próximos meses. A taxa básica de juros é a que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas e consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. A Selic também serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. Agora, 1h10 pelo horário de Brasília, nós seguimos ao vivo e nesse mesmo assunto, porque o dia de hoje é conhecido no Economês como um super quarta. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos avaliam e ajustam suas taxas básicas de juros, aquele conhecido remédio amargo para dosar a inflação, a alta dos preços, que é tão ruim para as famílias. Índice esse que baliza os juros para a escolha de um investimento, para a compra de um imóvel, de um carro, para a contratação de um empréstimo. Então, pela importância da variação desse número, que parece tão inofensivo, 0,25, 0,5, mas que impacta muito no nosso bolso, a taxa Selic é o foco da nossa entrevista de hoje. Chamo então para a nossa conversa o economista Roberto Dunas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos primeiro olhar aqui para o Brasil. Qual o momento econômico que vivemos? Vamos fazer então uma análise sobre esse 2023. Temos espaço de fato para esse 4º corte de 0,5 ponto percentual e de que forma que isso pode impactar no bolso de nós brasileiros? Agora temos espaço para cortar pelo menos 0,5% nessa reunião. E isso acaba afetando o bolso do brasileiro, das famílias, mas não imediatamente. Por quê? Porque a política monetária ela tem uma defasagem. Então, quando você aumenta a taxa de juros ou corta a taxa de juros, o benefício na atividade econômica geralmente ocorre dali 6 a 9 meses. Mas é uma notícia positiva. É uma notícia positiva porque depois de 2 indo lá para 13,75%, o Banco Central começou a cortar a taxa de juros e na ata que nós vamos ver, ou melhor, no comunicado do Banco Central, é um ponto absolutamente crucial. É ver se ele vai falar se vai continuar com esses cortes nas próximas reuniões ou na próxima reunião. Então, o plural impacta demais nas nossas expectativas se ele vai continuar cortando assim ou não. Mas, de qualquer maneira, é uma notícia positiva para a economia.
Roberto, parece distante, mas a subida ou a descida dos juros nos Estados Unidos atingem sim a nossa economia por aqui. A expectativa é que o Fed, que é o Banco Central Americano, mantenha a taxa entre 5,25% e 5,5%. Eu gostaria, Roberto, que você explicasse para a gente, para quem nos assiste, em termos de investimento, de câmbio, o quanto uma economia interfere na outra e o que esperar dessa relação a partir das definições de hoje dessa super quarta. Veja, os Estados Unidos são considerados o porto seguro do mundo. Ele pode ter risco, etc., mas é considerado o país de menor risco, vamos dizer assim, e dada a liquidez no mercado internacional. É muito provável, como você colocou, que a taxa de juros vai ser mantida entre 5,25 e 5,50. Mas o que pode impactar a economia? Muito provavelmente, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve manter essa taxa de juros alta para o padrão deles, pelo menos até julho e agosto. E o que isso impacta? Isso vai trazer um menor crescimento econômico da economia dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos é o meu segundo maior parceiro comercial. Se eles crescem menos, eu tendo a exportar menos para eles e isso impacta a minha economia, por esse canal. Por outro canal, dado que o Brasil vai cortar juros e os Estados Unidos vai manter alto mais tempo, existe uma tendência de que o câmbio possa se desvalorizar, porque passa a ficar mais interessante, assumindo que eventualmente o risco fiscal pode aumentar, fica mais interessante acabar investindo em títulos públicos norte-americanos. Veja, não é o diferencial de juros que impacta, porque senão eu investiria na Venezuela ou na Argentina, mas o diferencial de juros em dólar. É uma continha toda aí que tem que ser feita. Para encerrar, Roberto, caso a expectativa se concretize e hoje seja de fato anunciada a quarta redução aí de 0,5 ponto, a dúvida é, até quando o Banco Central pode manter o ritmo de cortes? Veja, essa é uma pergunta que acaba deixando os economistas de cabelo em pé. Então, na minha opinião, dado que nós não vamos ter mais uma pujança enorme do agronegócio, como ocorreu nesse ano, muito provavelmente o governo vai querer aumentar os gastos públicos e fazer uma política fiscal expansionista. Então, eu acho que a briga entre os economistas está entre 9,5% e 10%. Eu sou um daqueles que falam que ele deve parar em 10% já no ano que vem e ver o que acontece. Acabar caindo para 7, 6, 8, 9, até 9 é possível, mas 6, 7, 8 eu acho muito, muito difícil. Deve ficar aqui entre 9,5% e 10% no próximo ano. Tá certo, nós conversamos com o economista Roberto Dunas. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Daniela. Um abraço a todos. Até mais. E veja a seguir, o presidente da Comissão Europeia apoia sanções a israelenses extremistas autores de ataques na Cisjordânia. E ainda, texto final da COP28 faz apelo para a transição energética. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quarta-feira para você. O Senado Federal instalou a CPI da Braskem para investigar irresponsabilidades sobre a ruptura da mina de Maceió. Os trabalhos da comissão se iniciam em fevereiro, quando também deve ser definido o relator. O senador Omar Aziz foi escolhido para presidir a CPI e o senador Jorge Cajuru é o vice-presidente. A instalação acontece após uma série de conversas entre os senadores. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência em 29 de novembro por risco iminente de colapso da mina da petroquímica Braskem, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Segundo o governo alagoano, aconteceram 5 abalos sísmicos na área só no mês passado.
E vamos agora de destaque internacional. O novo governo argentino lançou finalmente o seu primeiro pacote para tentar conter a crise econômica. Entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. Para a gente ter uma ideia, $1 equivale a 800 pesos. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, chamou as medidas anunciadas de um passo importante para a restauração da estabilidade no país. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. Entre eles, a desvalorização do peso. Agora, o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% do peso. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Vamos a reduzir subsídios. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não irá licitar mais novas obras públicas e cancelará os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza de 40%. Em meio ao aumento de casos de extremismo na Cisjordânia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu punições mais severas aos extremistas israelenses nos assentamentos. A chefe do Executivo Europeu afirmou que esses colonos precisam ser responsabilizados. La montée de la violence des colons extrémistes. O crescimento da violência extremista de colonos tem causado um sofrimento imenso aos palestinos. Isso atrapalha as possibilidades de uma paz duradoura e pode agravar a instabilidade regional. É por isso que apoio as sanções àqueles envolvidos em ataques na Cisjordânia. Eles precisam ser responsabilizados. Essa violência não tem nada a ver com a luta contra o Hamas e precisa acabar. Ils doivent être tenus responsables. Cette violence n'a rien à voir avec la lutte contre le Hamas et doit cesser. O ataque executado pelo Hamas em território israelense deixou cerca de 1.200 mortos e Israel respondeu com uma ofensiva em Gaza, que já deixou mais de 18 mil mortos. Em paralelo à guerra, os ataques de colonos contra palestinos na Cisjordânia registraram um aumento. E a COP28 chegou ao fim com uma proposta de transição climática. Inclusive, o Brasil pediu aos países desenvolvidos que assegurem os meios necessários para a transição energética das nações em desenvolvimento. Líderes das principais potências comentaram em Dubai o resultado dos dias de negociações e também de discussões. A Conferência sobre a Mudança Climática da ONU, celebrada em Dubai, propôs pela primeira vez que o mundo faça uma transição para abandonar o uso dos combustíveis fósseis. O texto destaca que a comunidade internacional reconhece a necessidade de profundas, rápidas e duradouras reduções dos gases do efeito estufa. Para isso, pede que as partes contribuam com uma lista de ações climáticas de acordo com as circunstâncias nacionais. It makes this a day of gratitude. Com isso em mente, e em mente que este é um dia de gratidão, um dia de satisfação solene e também de uma determinação silenciosa para saudar o fato de que a humanidade finalmente fez o que precisava. 30 anos que gastamos para chegar ao começo do fim dos combustíveis fósseis e estabelecer nossa ambição de adaptar, financiar e mitigar para ter ações concretas em 1,5 graus Celsius, como os cientistas pediram por tanto tempo. On adaptation, finance and mitigation to get concrete and actionable on 1.5 as scientists have urged us to do for so long. Países desenvolvidos têm uma inabalável e histórica responsabilidade pela mudança climática e, portanto, precisam tomar a liderança e embarcar no caminho do 1,5 graus Celsius à frente do resto do mundo. Tomar a liderança para reduzir as emissões das bases existentes e chegar perto da emissão zero assim que possível.
A primeira ação a ser tomada é triplicar a capacidade energética renovável e dobrar a eficiência energética média até 2030. Em seguida, acelerar os esforços para eliminar progressivamente o carvão, sem medidas de redução, acelerar o uso de combustíveis com zero ou baixas emissões e efetuar uma transição dos combustíveis fósseis de maneira justa, ordenada e equitativa. I think that everybody here should be pleased that Acho que todos aqui deveriam estar satisfeitos que em um mundo de Ucrânia e Oriente Médio, guerra e todos os outros desafios de um planeta que está afundando, este é um momento em que o multilateralismo de fato se uniu e as pessoas assumiram os interesses individuais para tentar definir o bem comum. Isso é difícil, é a coisa mais difícil da diplomacia, a coisa mais difícil da política. That is hard. It's the hardest thing in diplomacy, it's the hardest thing in politics. Os participantes também decidiram pedir que a ONU organize um diálogo anual sobre o balanço de medidas contra a mudança climática a partir de junho de 2024. O Azerbaijão e o Brasil vão ser sede das próximas edições da Conferência Climática da ONU em 2024 e 2025, respectivamente. E antes de encerrar, vamos nos transportar rapidinho para Nova York. Te convido aí para esse passeio. A cidade que também é conhecida como Selva de Pedra, que nem a nossa São Paulo. Por isso, qualquer semelhança não é mera coincidência, mas o recorte que a gente traz hoje na imagem é de uma vila de inverno, na 6ª Avenida de Nova York. A vila, gente, fica localizada no Bryant Park, praça que fica em frente à histórica Biblioteca Pública de Nova York. Durante as festas de fim de ano, o local muda de cara. Essa pista aí de patinação que você vê é instalada, tem lojinhas, tem quiosques, praças de alimentação e esse se torna um dos pontos mais disputados para um passeio divertido com a família. O que você achou? Um lugar incrível, não é? Para curtir no fim de ano? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, 1h50, a Juliana Dariva chega com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.